pessoal, meu nome é Tawane e eu sou especialista em fisioterapia neurofuncional e coordenadora do setor de fisioterapia do CERN de Curitiba. Esse é o segundo vídeo da nossa série sobre o AVC e nele nós vamos abordar algumas orientações para pessoas que tiveram um AVC e seus familiares. Então, vamos começar falando sobre algumas coisas que pessoas que tiveram um AVC devem fazer. A primeira coisa é a mobilização precoce. Isso significa que a reabilitação deve ser iniciada ainda na fase aguda do AVC. Porém, o fisioterapeuta deve ter cautela com relação à intensidade das terapias para que esses exercícios não sejam prejudiciais ao paciente. O segundo item é o posicionamento. Em geral, pessoas que tiveram AVC tendem a permanecer numa posição com o braço dobrado e a perna esticada. Por isso, a gente deve evitar posicionamentos que facilitem esses padrões. Então, em todas as posturas, o posicionamento do braço deve ser sempre com o cotovelo, punho e os dedos esticados e o da perna com o joelho dobrado. Em breve, nós vamos postar aqui no canal um vídeo ensinando a fazer todos os posicionamentos, por isso se inscreva no canal para não perder. Para deitar, as melhores posturas são as de lado, inclusive deitados sobre o lado comprometido pelo AVC. Vale ressaltar também que é muito importante a postura sentada, inclusive nos casos graves de AVC, quando o paciente ainda tem pouco controle de tronco. A terceira dica é com relação à disposição dos móveis da casa. A distribuição da mobília da casa, e especialmente do quarto do paciente que teve um AVC, deve ser organizado de forma que todos os estímulos estejam do lado mais comprometido. Por exemplo, a mesa de cabeceira deve estar posicionada do lado comprometido pelo AVC. O quarto item é que você sempre deve tentar estimular o lado comprometido pelo AVC durante as atividades do dia a dia. Então, por exemplo, quando os familiares ou cuidadores forem auxiliar nas atividades como alimentação e higiene, isso deve ser sempre realizado pelo lado comprometido quando for possível. E quando você for se alimentar, você pode colocar o seu braço sobre a mesa. Isso já é uma forma de estimulação. A quinta dica é retirar do domicílio todos os objetos que possam causar quedas. Infelizmente, a incidência de quedas nos pacientes que tiveram um AVC é alta. Por isso, nós devemos evitar isso retirando da casa todos os objetos que possam facilitar esses acidentes. O exemplo mais comum são os tapetes. E por último, e muito importante, em casos de AVC, é sempre fundamental procurar um serviço de fisioterapia especializado em neurologia e se certificar das formações do fisioterapeuta. Você pode encontrar um fisioterapeuta especialista na sua região através do site da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, a Abrafim. Agora vamos falar de coisas que pessoas que tiveram um AVC não devem fazer. A primeira coisa é evitar fazer exercícios apertando uma bolinha. A princípio, pode parecer uma boa ideia fazer exercícios apertando uma bolinha para fortalecer os músculos da mão, mas em alguns casos, esse tipo de exercício pode oferecer mais riscos do que benefícios, já que ele pode aumentar a espasticidade do membro superior. Nunca utilize um andador ou uma bengala sem a indicação de um fisioterapeuta especialista. Esses dispositivos auxiliares de marcha devem ser prescritos sempre pelo seu fisioterapeuta e com muita cautela. Quando indicados de forma equivocada, eles podem piorar os déficits relacionados ao AVC e com isso dificultar que a pessoa volte a andar sem auxílio. Por isso, quando um familiar ou um vizinho oferecer uma bengala ou um andador para te ajudar, recuse e peça a orientação do seu fisioterapeuta. O terceiro item é não utilizar tipóias. Apesar de muitas vezes o membro superior não apresentar movimentos, aquelas tipóias não são indicadas em casos de AVC, porque elas podem estimular dor no ombro e o aumento da espasticidade. A quarta dica é não utilizar órteses sem a indicação dos terapeutas. Então, aquelas talas e órteses de membro superior e membro inferior não devem ser utilizadas sem a indicação do fisioterapeuta ou do terapeuta ocupacional. A quinta e última dica é nunca comparar o seu caso com outros casos de AVC. Cada caso é único e o tempo de evolução pode variar muito entre os indivíduos com AVC. Além disso, nem sempre o que é bom para um paciente também é bom para o outro. Espero que essas orientações tenham sido úteis para você. No próximo vídeo nós falaremos sobre a reabilitação em casos de AVC. Até a próxima!